Irmãos, eu publiquei no grupo da igreja um sonho que um pastor americano teve, não sei se todos tiveram a oportunidade de ler, mas eu gostaria de explicar esse sonho, porque ele é muito profundo, e a gente ter o discernimento espiritual para entender o tempo que a gente está vivendo. Antes de eu ler o sonho, acho que é muito importante a gente entender o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 17 e 18, diz assim, ó: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. Quando eu olho para esse sonho, eu vejo sinal no céu e sinal na terra. Só que a gente tem que ter o discernimento do Espírito, porque muitos olham esse sonho aqui e entendem das suas maneiras sem fundamentar tudo nas Escrituras Sagradas. Se tiver qualquer compreensão do sonho sem o fundamento nas Escrituras Sagradas, tem algo de errado, e é isso que eu gostaria que a igreja entendesse. Assim foi o sonho. Em 30 de outubro de 2022, fui dormir e recebi um sonho profético. Eu vi um grande dragão vermelho voando sobre a nação do Brasil, e um homem que eu sabia que tinha um espírito de Jezabel estava montado nele. O dragão vermelho estava cuspindo fogo sobre a atmosfera da nação, e o homem com o espírito de Jezabel tinha nas mãos um chicote para a perseguição da verdadeira igreja no Brasil. Enquanto eu observava o homem e o dragão vermelho trabalhando, uma coisa muito estranha aconteceu. Muitas das igrejas no Brasil começaram a agarrar a cauda do dragão, não para resistir, mas para realmente fazer parceria com ele. Demônios da homossexualidade, perversão e falsa doutrina começaram a se manifestar em todos os lugares. Chorei ao ver um movimento de falsa igreja no Brasil se associar à imoralidade, à maldade e perseguir a verdadeira igreja no Brasil. De repente, vi uma companhia de apóstolos e profetas e uma mobilização massiva de intercessão começar a lançar flechas no céu para derrotar o grande dragão vermelho. Esses homens impetuosos não se intimidaram, mas começaram a jejuar e orar como nunca antes. Eu os vi viajando para locais estratégicos e ferindo o chão com missões de orações. O espírito e poder de Elias começaram a ser derramados entre a verdadeira igreja do Brasil, e ouvi Deus dizer: vou purificar a igreja do Brasil nesta hora. E o sábio sabe discernir o tempo e o modo. Aí ele diz: nesta hora, observe enquanto eu separo as ovelhas dos bodes, o trigo do joio, o puro do imundo. Nos próximos dias farei com que o meu povo brilhe como nunca antes. Haverá grande glória liberada sobre a verdadeira igreja no Brasil, e grande corrupção entre a falsa igreja.
Veja como a falsa igreja faz parceria com o homem no dragão vermelho, com o espírito de Jezabel. Eles se submeterão aos seus decretos demoníacos e até se ajuntarão a ele em sua perseguição à verdadeira igreja. Deus continuou: das trevas profundas e da corrupção no Brasil, levantarei uma companhia profética pura nos próximos anos, que aprenderá a lamentar novamente. Farei com que a minha igreja no Brasil saiba o que significa chorar novamente e clamar por um mover do meu espírito como nunca antes. Estou convocando uma geração de Elias que confrontará Jezabel. Ponto final. Esse foi o sonho. Vamos entender um pouquinho desse sonho, irmãos. Primeira parte, começa assim: eu vi um grande dragão vermelho voando sobre a nação do Brasil, e um homem que eu sabia que tinha um espírito de Jezabel estava montado nele. O dragão vermelho estava cuspindo fogo sobre a atmosfera da nação, e o homem com o espírito de Jezabel tinha nas mãos um chicote para a perseguição da verdadeira igreja. Aonde na Bíblia fala de um dragão vermelho? Acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é isso. Se o sonho veio do Espírito, então o Espírito não pode fugir aquilo que está nas Escrituras. Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo de número 12. E viu-se outro sinal no céu, e ele derramaria do teu Espírito, e a gente viria o quê? Sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha, olha lá, 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Olha agora a cauda que grudaram. E a sua cauda levou após si a 1/3 das estrelas dos céus, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o quê? O filho. Qual que é o mistério das estrelas? O nosso pastor acabou de anunciar. A Bíblia vai falar lá em Apocalipse que o mistério das estrelas são os anjos da igreja. E aí nós já aprendemos através da vida dele também, do pastor que nos instruiu aqui, que o mistério das estrelas está associado com a descendência de Abraão. E o nosso irmão também anunciou aqui que está associado, irmãos, com a estrela de Davi. E olha quem que esse dragão arrebatou: estrelas, homens que foram iluminados para poder levar todos a verem o Filho e crer nele. E olha o que o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, e na manjedoura Maria tinha acabado de dar o quê? A luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o quê? O filho. O que Herodes queria fazer? Tragar o quê? O filho. Então a primeira coisa que a gente tem que entender está aqui, ó, o dragão vermelho. E observa que sobre esse dragão estava montado o quê? Um homem. Se ele estava montado sobre o dragão, quem estava conduzindo esse homem para um lado e para o outro era quem? O dragão. Observa, irmãos, qual é o habitat do dragão? Olha o que está escrito em Isaías, capítulo 27. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente tortuosa, e matará o dragão que está onde? No mar. Mas por que, pastor, você está fazendo menção disso? Agora abre para mim, irmã, em Apocalipse capítulo 13. Vocês lembram os traços do dragão? 7 cabeças e 10 o quê? Chifres. E pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar. Quem que habita no mar? O dragão. Olha lá, uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Você sabe quem que era esse homem que estava sobre o dragão? Era uma besta. Alguma novidade nisso?
E observa que esse dragão, ele fazia o que na atmosfera? Cuspia o quê? Pegando o mesmo Apocalipse 13, olha o que vai dizer no outro versículo conseguinte: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Irmãos, aonde tem o espírito de Jezabel, tem bestas que não ensinam o povo a glorificar Deus no corpo e a glorificar Deus no espírito. Quando vocês olham aqui atrás do púlpito o teu pastor pregando, você pode estar vendo aqui uma besta montada num dragão, ou você pode estar vendo aqui um homem impetuoso que está combatendo contra as obras de Jezabel. Irmãos, o ministério de Elias era um ministério que fazia descer fogo do quê? Do céu. Mas o ministério desse homem também fazia descer fogo do céu. Só que esse fogo que vinha da boca do dragão, não vinha da boca do Espírito Santo de Deus. Por isso que está escrito, irmãos, em Tiago capítulo 3, esse versículo: a língua também é um fogo. O que a língua é? A do dragão é um fogo, mas a do Espírito Santo, quando desceu em Pentecostes, também era partida de... mas ele põe um ponto e vírgula. Por que ele põe um ponto e vírgula? Porque pode ser um ponto final, se for igual ao do Espírito Santo, mas pode ser uma vírgula, se na hora de abrir a boca, ela ser um mundo do quê? De iniquidade. Aí ela diz: como o mundo de iniquidade, a língua é posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. A do Espírito Santo, ela não contamina os membros, não contamina o corpo, pelo contrário, ela purifica o corpo de Cristo. Então quando a gente olha para essa visão, ele está dizendo: está pairando nas regiões o que? Celestiais, um espírito manifesto num homem, que por detrás dele estão as obras de Jezabel. Irmãos, presta atenção, observa que o texto vai dizer que esse espírito, ele começou a perseguir a verdadeira igreja com o quê? Com chicotes. E quando a gente olha para Jesus, ele foi açoitado com varapaus e foi açoitado com chicotes. E qual que é a diferença de um e do outro? Olha o que está escrito em Isaías capítulo 53: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos o quê? Sarado. Varapaus faz ferimentos, chicote mói, é só olhar para o filme que a gente já viu da paixão de Cristo. No começo Cristo foi ferido com varapaus, mas quando entrou o chicote, sudecaia, ridecou, manai, decantas, que ele foi o quê? Moído. Por que foi moído? Porque por detrás de ser moído está a iniquidade. Olha a língua, que é como o mundo de iniquidade. E só tinha um propósito essa língua: perseguir a verdadeira igreja de Cristo. Pastor, mas tem isso? Tem. Olha o que está escrito, irmãos: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se for possível, até os escolhidos. Você sabe o que aquele homem é? Um falso Cristo e um falso quê? Profeta. Como assim falso Cristo? Todo mundo acha que é ungido do Senhor, mas quem levantou ele, emergiu ele, foi o próprio diabo. Todo mundo acha que é um profeta de Deus, porque faz descer fogo do céu e fala: está aí um Elias. E na verdade o que é um falso profeta, pairando nas regiões celestiais. Da onde? Do Brasil. E por que lá nos ares? E por que a batalha acontece nos ares? Irmãos, olha o que está escrito em Efésios capítulo 6. Olha o que ele diz para mim e para você:
revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ó cilada, que muitos caíram quando grudaram na cauda e se deixaram ser conduzidos por isso. Aí ele diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares, o quê? Celestiais. Deus levantou um povo para combater o bom combate. Por isso que ele vai dizer a parte B do sonho, irmã. Isso que é o triste, irmãos. Ele começa dizendo: enquanto eu observava o homem e o dragão trabalhando. E quanta gente que não está trabalhando para o reino de Deus. O diabo parou de trabalhar? Trabalhando na vida de muita gente. E Deus esperando uma geração de Elias, e não uma geração que abraça a cauda do diabo e segue ela. Que a Bíblia fala que aquele que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. O vento sopra, esse não sabe onde vem e onde vai. Quem gruda na cauda do diabo é levado pelo vento de doutrinas, irmãos, de demônios, mas não é levado pelo vento do Espírito Santo de Deus. Isso me entristeceu, porque falou trabalhando. E eu e você, o que estão fazendo para trabalhar contra essa obra de Satanás? Por isso que ele termina o sonho, ele fala: eu estou convocando. Se ele está convocando, será que ele está dizendo tem alguém trabalhando? Ou se tem uma minoria, e eu quero mais gente. Cadê o exército do Deus vivo? Eu estou convocando. Se convoca, não está nem revestido, irmãos, porque depois que convoca e aceita a convocação, se reveste com a armadura, se prepara como soldado de Cristo. O povo está disperso, preocupado com tantas outras coisas, e o diabo trabalhando. Aí ele continua dizendo: e uma coisa muito estranha aconteceu. Muitas das igrejas começaram a agarrar a cauda do dragão. Nós acabamos de ler lá em Apocalipse capítulo 12, que é a terça parte das estrelas. Através da cauda do dragão caíram por terra. Começaram a agarrar a cauda do dragão, não para resistir, porque a Bíblia fala: resista o diabo e ele o quê? Fugirá de vós. Mas para realmente fazer parceria com ele, para ter comunhão com as trevas, para ter sociedade com a injustiça, para ter consenso com ídolos, para ter parte com o infiel, para ter concórdia com Belial, irmãos. Parceria, fez aliança. Aí ele continua dizendo: demônios da homossexualidade, isso é Sodoma e Gomorra. Perversão. Você sabe quem que foi perverso? A Bíblia fala: Esaú foi profano, ele foi perverso, porque ele trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilha. Maus todos nós somos, porque somos pecadores. Aí quando a gente se torna uma geração iníqua, a gente se torna perverso. Aí ele continua dizendo: começaram a se manifestar em todos os lugares. A gente acabou de finalizar uma campanha dentro da igreja, falando de doutrina, irmãos, da doutrina de Cristo e da doutrina de demônios. Quantos prevaricaram e deram as costas para a doutrina de Cristo? E esse não tem o Pai, não tem o Filho. Se não tem o Pai, não tem o Filho, não tem o Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, está grudado em que cauda, irmãos? E quem é cauda não é cabeça. Então quem tem por cabeça? O Pai? Jesus é o cabeça dessa igreja? Satanás. Amam mais as trevas do que a luz, se comportam como filhos do diabo, porque ao invés de resistir o diabo, gruda na cauda dele e deixa ele levar. Aí ele fala assim: chorei ao ver um movimento da falsa igreja se associar à imoralidade, à maldade e a perseguir a verdadeira igreja de Deus. A Bíblia diz que no céu há alegria quando um pecador, o quê? Você sabe como é que Jesus está, irmãos? Chorando. Lembra daquela visão em sonhos que deu para aquela mulher? Primeiro botou ela na frente do espelho, mostrou o pecado dela. Depois ele entrou dentro de cada uma das igrejas, e aí ele começou a falar acerca de cada uma delas. Essa aqui, dá uma olhada nos roupões do povo, tudo com as vestes sujas. Essa daqui ele falou: quem está por detrás, Satanás. Essa aqui eu não mandei abrir. Essa daqui eu nunca tive dentro. E Jesus o quê?
chorava, porque esse movimento que esse espírito está fazendo não gera arrependimento em ninguém. Pelo contrário, aqueles que se prostram e adoram, ele fala: eu dou o mundo inteiro para você, o mundo inteiro. Como diz, se associam à imoralidade e à maldade. A Bíblia diz que Esaú foi homem devasso e profano, trocou a bênção por um prato de lentilha, e lá no final, mesmo com lágrimas, ele buscou, mas ele não alcançou mais graça diante de Deus. Pode ser tarde demais, tá? Para quem grudou nessa cauda e quis seguir a besta que emerge das águas do mar e não de um rio de águas vivas. A água do mar é fonte de água salgada para fazer as obras do dragão e não as obras do Espírito Santo de Deus. Olha a outra parte continuando, aí ele fala: eu louvo a Deus por isso. De repente vi uma companhia de apóstolos e profetas e uma mobilização massiva de intercessão começar a lançar flechas no céu para derrotar o grande dragão, o quê? Vermelho. Até aqui a igreja de Cristo estava de braço, o quê? Cruzado, e só assistindo o dragão e a besta trabalhar. Aí quando fala de mobilização, fala de unidade, irmãos. Existiu uma união do povo de Deus para começar a interceder, para começar a clamar. E isso era como flechas lançadas. Sabe por que flechas? Olha o que está escrito em Reis. Vocês precisam entender isso, irmãos. Quem era o marido de Jezabel? O nome dele era Acabe. Então quando a gente olha aquele homem com o espírito de Jezabel, mostra uma pessoa que é uma só carne com Jezabel, é o meu espírito com Jezabel. E você sabe como é que Acabe foi derrotado? Você sabe como é que Acabe morreu? Olha o que diz ali, ó. Então um homem armou o arco e atirou a esmo e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: dá a volta, tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei foi sustentado no carro de fronte dos sírios. Porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria para o fundo do carro. E depois do sol posto, passou um pregão pelos exércitos, dizendo: cada um para a sua cidade, e cada um para a sua terra. E morreu o rei, e levaram a Samaria, e sepultaram o rei em Samaria. E lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali. Olha onde que lavaram o sangue de Acabe: no tanque da prostituição, conforme a palavra do Senhor que tinha falado. Quanto aos mais dos atos de Acabe e a tudo quanto fez, e a casa de marfim que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas do rei de Israel? Você sabe como que matou Acabe, irmãos? Foi com flechas. A palavra de Deus vai dizer em Salmos, irmãos, que os nossos filhos, a nossa descendência, é como flechas nas mãos do valente. Quando a gente começa a interceder, quando a gente começa a clamar, irmãos, a gente está lutando contra principados e potestades nas regiões do que? Celestiais. Quando a gente lança a palavra de Deus, o inimigo tem o dardo inflamado dele, que é uma flecha também, irmãos. Mas Deus também tem os teus filhos, que lança também as suas flechas, que são palavras poderosas, que penetram. Uma flecha, quando ela entra, irmãos, ela penetra, ela atinge corpo, ela atinge alma, ela atinge espírito. Agora chicote, irmãos, só atinge o quê? A carne. Aí ele diz: esses homens impetuosos, irmãos, soprou um vento impetuoso, um vento veemente que encheu do Espírito Santo. Não se intimidaram, mas começaram a jejuar e orar como nunca antes. Por que jejuar e orar? Jesus falou: jejue e ore para que não entres o quê? Em tentação. Esse espírito vem tentar eu e você para que a gente venha o quê? Cair. Aí ele continua: e eu os vi viajando para locais estratégicos, ferindo o chão com missões de oração. Irmãos, a oração não tem barreira. A oração feita por um justo,
não tem barreira, ela alcança qualquer lugar. Se eu e você intercedemos lá pelo Japão, a flecha vai chegar lá. O espírito e o poder de Elias começaram a ser derramado entre a verdadeira igreja no Brasil. E eu ouvi Deus dizer, olha isso aqui, ó, tudo isso, você fala, por que Deus permite isso? Tudo tem um que? Propósito. Está aqui o propósito, ó. Sabe o que ele começa a dizer? Vou purificar a igreja do Brasil nesta hora. Aí você vai ver dois grupos de pessoas aqui, a verdadeira igreja e a falsa igreja. A gente vai ver aqueles que não se deixaram levar pela cauda do dragão, e você vai ver aqueles que impetuosamente guerrearam contra o dragão e contra o homem que estava sendo conduzido pelo dragão. A gente vai ver duas. Em outras palavras, existiu uma separação. Por isso ele diz isso daqui, olha lá, ó. Vou purificar a igreja do Brasil nesta hora. Observe enquanto eu separo ovelhas dos... Ovelhas está guerreando, bode está sendo conduzido, joio do trigo, vou separar o trigo do joio. Um é só palha, tem aparência, mas o outro não, o outro adora de corpo, adora de alma e adora de espírito. Joio grudado na cauda do dragão, trigo lutando, pelejando, se alistando para o exército de Deus. O puro do imundo. Aonde tem Jezabel tem a imundície. Aonde esse espírito foi derrubado, foi destituído, irmãos, tem a pureza. Separou. Aí ele diz, nos próximos anos farei que o meu povo brilhe como nunca antes. Ele diz assim, o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do evangelho de Cristo não resplandeça neles, que é a imagem dele. Olha o brilho, brilho por dentro e brilho por fora, glorifica no corpo, glorifica no espírito. Aí ele diz, haverá grande glória liberada sobre a verdadeira igreja do Brasil, e grande corrupção entre a falsa igreja. Sabe o que é isso? O Senhor falou lá no livro de Apocalipse, que o puro que faça o quê? Se purifique mais ainda, e o sujo que se suje mais. É isso que eu estou lendo aqui, estou vendo, ó. Uma igreja que está sendo purificada e lavada, e uma igreja que está se sujando cada vez. Veja como a falsa igreja faz parceria com o homem no dragão vermelho, com o espírito de Jezabel. Parceria com quem? Com a besta. Irmãos, e a marca da besta a gente já viu. Compra o quê? E venda. O que é isso? Comércio. Piedade com causa de ganho. Só faz se ganhar, não faz por amor a Deus. Aí ele continua, eles se submeterão aos seus decretos demoníacos e se juntarão a ele em sua perseguição à verdadeira igreja. Não basta pegar na cauda e ir embora, ainda começa a querer passar a mão no chicote e descer o quê? O chicote. Não basta pegar as coisas e agir pegando na cauda do dragão, mas ainda passa a mão no chicote e começa a ferir com as iniquidades. Sabe o que é iniquidade, irmãos? É tratar o certo como errado e o errado como certo, o doce como amargo, o amargo como doce, a luz como trevas e as trevas como luz. Inverte, ainda passa a mão no chicote e desce o chicote. Mas Deus continuou, das trevas profundas e corrupção no Brasil, levantarei uma companhia profética pura nos próximos anos, que aprenderá a lamentar novamente. Companhia profética pura, sabe o que é isso? Não é profeta de Baal, não é profeta de Azera, são profetas de Deus, e aí continua, farei com que minha igreja no Brasil saiba o que significa chorar novamente e clamar por um mover do meu espírito. Sabe por que chorar novamente? Porque um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. A igreja do Brasil endureceu o coração, não recebe a palavra de Deus, pega na cauda do dragão, segue a cauda do dragão e ainda persegue a verdadeira igreja.
não tenha um coração quebrantado e contrito. Aí ele vira e fala: estou convocando uma geração de Elias que confrontará Jezabel. Não vai dar a mão para Jezabel, não. Não vai ter comunhão com Jezabel, não. Não vai ter sociedade com Jezabel, não. Não vai ter parte com Jezabel, não, irmãos. Não vai ter por cabeça, porque quem agarra na cauda está na posição de cauda. A besta com o espírito de Jezabel. Não, vai confrontar. Você sabe o que é confrontar? Vai bater de frente. Quem confronta bate de frente. Vai olhar no olho e vai falar: essas obras não convêm a Deus. Não convém a Deus. A pergunta para mim e para você, e deixo essa pergunta: Deus está convocando todos nós. Eu estou aceitando o chamado para me alistar esse exército e aborrecer o mal? Porque quem confronta aborrece o mal. Ou eu renego esse chamado de Elias, grudo na cauda do dragão e me deixo ser levado por ele aonde ele quer que a gente vá. Você sabe como que Elias era chamado no reino de Israel, irmãos? Perturbador de Israel. Como pode um homem de Deus ser chamado de perturbador de Israel? Sabe por que perturbador? Porque a pregação de Elias perturbava Jezabel e os falsos o quê? Profetas. Perturbava quem cocheava em dois o quê? Pensamentos. Perturbava quem levantava falsos testemunhos. Irmãos, perturbava todos aqueles que estavam agindo como cauda do dragão. Volta lá na primeira página. Só olha para a data, tá? Esse sonho que esse pastor teve, e quem tiver dúvidas da veracidade, é só entrar no Google. Digita lá, você vai encontrar. Ele teve no dia 30 de outubro de 2022. No dia 8 de dezembro de 2022 foi pregada a mensagem de Jezabel nessa igreja. Daquele dia para frente foi um marco aqui dentro. Julguem se o teu pastor que está pregando, ele está montado no dragão, ou se ele está agindo como a nação impetuosa que está mandando flecha no dragão. Se o teu pastor que está aqui na frente está montado no dragão, irmãos, pega as tuas coisas, vai embora ou bate de frente, lançando as flechas, orando, porque é falso profeta, nasceu das águas salgadas, é uma besta. Mas se o teu pastor, se o teu principado, a tua potestade, porque principado é Jesus, potestade é quem está sendo conduzido por Jesus, o dragão é um principado, aquele homem que está em cima do dragão é uma potestade. Por isso a Bíblia fala que as potestades estão associadas aos governantes. Se ele não está montado no dragão, cuspindo fogo, que é o fogo do dragão, irmãos, quem deu as costas para a pregação, grudou na cauda do dragão e foi o quê? Julguem vocês, e que os passos de um homem bom sejam justificados pelo Senhor. Por que o dragão tem 7 cabeças e 10 chifres? E a besta que emerge do mar, e quem habita no mar é o dragão, também tem 7 cabeças e 10 chifres. É justamente porque a cabeça da besta é exatamente a cabeça do dragão. A besta pensa como o dragão pensa, a besta fala como o dragão fala, a besta vê como o dragão vê, a besta ouve como o dragão ouve, a besta respira como o dragão respira, a besta se coroa, tomando a glória para si, como o dragão se coroa e quer tomar a glória para si. A besta é a manifestação física do dragão no mundo que espiritual. E a Bíblia vai dizer que a besta recebeu a ferida de espada, mas curou. Sabe o que é isso? Mente cauterizada. A espada veio, que é a revelação da palavra, mas não recebeu de bom grado. E a Bíblia diz que nos fins dos tempos muitos apostatariam da fé, seguindo doutrinas de demônios, porque haviam cauterizado a sua mente. Receber o conhecimento da verdade,
mas rejeitaram, preferiram a cauda do dragão do que fazer parte do corpo de Cristo. Cauda do dragão é corpo do dragão, corpo de Cristo não tem nada com a cauda do dragão. E o fim é ser exatamente a imagem e a semelhança dele. Jezabel faz isso. Não permite que eu e você glorifiquemos no corpo para não sermos a imagem de Cristo. E não permite que eu e você glorifiquemos no espírito para não sermos a semelhança de Cristo. Que vigiemos para que a gente não esteja na posição do bode, não esteja na posição do joio, não esteja na posição do impuro, não estejamos na posição da falsa igreja, mas que o vento impetuoso sobrevenha, possamos combater o bom combate, completar nossa carreira e guardar a fé, se comportando como ovelhas, como trigo, como uma igreja pura, como a verdadeira igreja de Cristo, para a honra e para a glória do nome dele.